Vó, qual é o seu nome completo? Almerita Fernandes dos Santos. Qual é a sua idade, vó? Bem, eu estou com 89 anos. 89 anos? É. Qual era o nome dos seus pais? Isidoro Fausto Fernandes, meu pai. Minha mãe, Angélica Fernandes Macedo. Quando a senhora... onde a senhora nasceu? Na Bahia. Na Bahia? É. Tá. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi boa enquanto a gente é criança. E na roça, só tem de casa pra roça, né? E de casa pra roça, aí a gente vai na cidade, a gente volta, nos domingos vai na cidade com os pais da gente. Eu morava perto de Rui Barbosa, ia no Rui Barbosa, ia no Paraíso, era uma cidadezinha perto, todos os domingos que a gente ia. A senhora era feliz muito na sua infância? A gente tem que ser feliz, né? Que não conhece outra coisa, né? É. A não ser isso da vida da gente, pai, mãe, roça, chuva, sol, não é? É o que a gente é feliz nessas coisas. Planta a roça, ver a mandioca crescer, o feijão crescer, o milho crescer, aí a gente, e os pais da gente, meu pai também vendia, aí a gente, isso tudo é a alegria da gente, que é o nosso trabalho, né? A gente sabia que vivia daquilo. Tá certo. Né? É isso mesmo, vó. Quando a senhora era criança, o que a senhora queria ser quando crescer? Você sabe que eu nunca pensava nisso, porque a gente não conhecia nada, né? Não sabia se tinha coisas melhor daquilo que a gente estava sendo criado, né? Não sabia, só assim, de estudar, de fazer isso aí a gente pensava, mas coisas boas assim de ser isso, ser aquilo, ser artista, ser isso, a gente nunca pensava que, né, criado ali na roça, né? Qual foi a história mais marcante da senhora, assim, que a senhora mais lembra assim, da sua infância? Foi quando eu fiz de 18 anos, que aí eu morava com uma família, aquela família me ensinou e fazia o meu nome, e eu votei para o Getúlio Vargas. Ah. Fiz a escolha, boa escolha. Desde o meu primeiro voto pro Getúlio Vargas. E virou presidente, a senhora conseguiu. Qual era a coisa que a senhora mais gostava de fazer quando era criança? Brincar, pular nas árvores, querer dar salto mais longo do que o outro, que a gente brincava muito nisso, era só isso que a gente fazia. Ah, mas tá certo. E chegar aos domingos para ir para Rui Barbosa, para ir para o Paraíso, que eram os comércios, que eram as festas que a gente ia a pé e voltava. Uhum. E aí, nos domingos, a gente torcia muito para chegar aos domingos. Tá A gente certo. ia. Muito bom. Qual era o maior medo da senhora naquela época? Você sabe que eu não tinha medo? Eu não lembro se eu tinha medo de alguma coisa. Tanto tempo, né, vó? Tanto tempo, Eu acabo esquecendo. Mas tá bom. Então vamos pra juventude da senhora. Ou a senhora tem mais alguma coisa que quer falar da sua infância? Eu fui muito feliz. Fui criada com meus pais até os 18 anos. Depois eu fui para... Tinha um moço que era da política, então fiquei na casa deles, fui lá que eles me arrumaram para eu votar, foi lá que eu ganhei sapato, ganhei roupa para votar para o Getúlio Vargas. Mas aí, graças a Deus, fui muito bem na minha infância. Até os 18 anos, eu vivi com eles e era muito bem, graças a Deus. Que era o que a gente conhecia, né? Era a roça, né? Roça, trabalhar, trabalhar com negócio de fumo. Pode falar? Pode falar. Trabalhar com fumo, trabalhava com milho, trabalhava com feijão. Meu pai só não gostava de trabalhar com a mamãe, porque a mamãe jogava muito longe, quando ela amadurece, ela estrada assim que abre, joga os caroços muito longe. Sim. E perde muito caroço no mamão. Perde muito caroço de mamão, né? Como é que foi a juventude da senhora? A época que a senhora já fez os 18, ficou mais velha, já estava mais madura? Nessa época eu queria trabalhar, aí fui trabalhar em casa de família, pro idoso, mas não tomando conta do idoso, sendo acompanhante do idoso. Porque ele trabalhava, ele tinha escritório em casa, e aí ele queria uma pessoa para ir com a esposa dele, ele trabalhar no escritório, fazer entrega, todo dia eu ficar com ela. Ah, para cuidar dela. Para cuidar dela. Isso foi quando ele foi em São Paulo.
Quando eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos e meio em São Paulo, trabalhando assim com eles. Como é que foi assim, essa mudança da senhora do Rio para São Paulo, assim? Olha, tu sabe que eu não tinha, não sei porque eu só tinha Deus para me dirigir as coisas, né? E a gente, nessa época, eu estava com 19 anos, 20 anos, a gente não tem que, mas posso fazer isso? Não, não faz não. A gente tinha que enfrentar e fazer, esperar o que viesse, O né? tempo era mais difícil, né? Qual foi a decisão mais difícil que a senhora tomou quando era jovem, assim? Tinha uns 20, 30 anos, assim. E agora? Toda a vida eu fui decidida, né? Eu sempre pensava muito em fazer minhas coisas, eu nunca pensei de resolver meus problemas com negócio de farra, eu nunca pensei eu aceitei Jesus, eu estava com 18 anos e sempre andei nos planos de Deus. Não cheguei a me batizar, eu vim me batizar aqui, mas sempre andei nos planos de Deus, que nunca caí em perdição nenhuma. Me casei com um português, aí o meu marido teve lá um negócio, aí eu fui embora para São Paulo, ele não sabia para onde eu ia, ele foi para Portugal. Acho que casou lá em Portugal, né? Eu não sei, eu não cheguei a me casar, porque eu era casada com ele, sou casada com ele. Aí e foi tudo assim. Qual foi o seu primeiro emprego? Assim, que a senhora falou da questão do cuidado idoso, né? Do cuidado da mulher lá. Quando eu trabalhei, era uma senhora de 60 anos, mas eu não era cuidadosa dela, eu era acompanhante. Ficava com ela, eu fui crescendo, eu mesma fui me desenvolvendo a viver assim, aconselhada por Deus. Nunca tive ninguém para me levar para aqui, para aconselhar isso, para aconselhar o. Se eu fiz bom, foi por mim, e se eu fiz errado, foi por mim. Nunca tive ninguém assim para me levar sozinha quando eu era crente da Igreja da Graça, eu saía nos retiros com eles, com a igreja, eu ia em caravana em São Paulo com eles, com o R.R. Soares, né? A igreja do R.R. Soares. Sim. E depois, quando eu cheguei aqui, Ficou... fiquei. Quando eu cheguei aqui acho que foi em 2002. 2002? Que a senhora veio de São Paulo direto pra cá? Não, eu morava lá, não morava quando eu vim de São Paulo, eu vim direto para o Rio. Ah, a senhora foi da Bahia, a senhora Eu foi pra São Paulo? fui na Bahia, passei uns meses lá no meu pai, quando fui numa votação que teve aí teve um congresso batista, eu acho que foi em 60. Aí, como eu era da igreja, eu vim no congresso. Aí a senhora veio e não voltou mais? Eu passei 3 dias em Feira de Santana, passei 5 dias em Salvador, no congresso. E depois do congresso veio para aqui, eu vim para aqui, daí não voltei mais. Não voltou Fui mais? passear. Ah, e ficou pra passear mesmo. Fui passear. Aí me casei direitinho mesmo, graças a Deus. E aí eu nem sei o motivo que não deu certo o meu casamento. Porque eu fui quem. Eu procurei assim. Eu não sei se eu não estava pronta para casar, depois veio a Mônica, depois a Mônica teve ameba, a Mônica, ela tinha uns 2 aninhos. E daí eu fiquei só para ela, vivi só para ela. E depois de 6 anos foi que eu conheci o Nildo e vivemos 45 anos. Muito tempo, né? Tive 3 filhos com ele, que é Bebete, Riquinho e Ítalo. A senhora acha que essa juventude foi boa, sim? Que a senhora conseguiu aproveitar bem? Olha, para uma pessoa que vive assim, se cuidando por si próprio, sem ter alguém para fazer isso, sem ter alguém para si, sem ter um parente para estar lá, que eu
Achei a minha vida muito boa, porque graças a Deus eu sempre procurei no lugar decente, nunca perdi minha cabeça por nada. E tenho meus filhos, como você sabe, tenho o Bebeto, o Riquinho, tenho o Ita. E a minha filha mais velha do meu casamento, da Mônica. Qual é o seu maior arrependimento, assim, da vida? O que a senhora mais olha pro passado assim e fala, poxa, eu poderia ter feito diferente? Sabe que eu, sabe que eu não penso isso? Não pensa? Não, eu nunca pensei, puxa, se eu tivesse sido porque eu estudei, eu estudei até a terceira série, depois dessa, eu que não quis ir mais para o colégio, e depois eu não sei. Aí foi quando veio filho, veio criei, fiquei, eu me casei direitinho, a minha patroa fez bolo, a irmã dela foi meus padrinhos de casamento, e viveu bem depois que foi, não sei por que destrangulou o meu, o nosso casamento. Eu entendi que eu procuro, que eu fico procurando por que não deu certo ele no Negrito. Era um cara muito bacana ele, mas depois. Ele começou a beber, começou a fumar, que ele não bebia, ele não fumava. Aí eu fui, arrumei uma casa de família para trabalhar no Leme e fui, não falei nada nele. Saí, como que eu ia trabalhar com minha filha, e nunca mais eu voltei do Leblon. Fui pro Leme, fiquei lá. Fiquei 6 anos lá no Leblon. Depois foi quando eu conheci o Nildo. Esse negócio de trabalhar, a gente conhece pessoas que trabalham assim, a gente conhece do lugar longe que não é da gente, que a gente não vai ali, mas a gente, por conhecimento daquelas pessoas, eu ia lá, passeava no Cordovil, na casa dela. Depois surgiu o irmão dela que separou da mulher, eu já era separada. Aí eu tinha 3 anos de separada do meu marido e ele estava com 7 meses separada da mulher dele. Aí nós nos unimos e vivemos 45 anos, como é que ele faleceu, né? No ele faleceu e eu fiquei. E agora estou aí, já com 90 anos quase. Muito Encontrei tempo. vocês aqui, a sua mãe, encontrei uma família que eu vim mais para cá por causa da Lucimara, da sua mãe, como vocês sabem, né? Então, aqui foi que o Ítalo também veio primeiro para a Lucimara, depois... Veio meu tio Ítalo, né? Né? Veio meu tio Ítalo depois, né? Não, o Ítalo veio primeiro, porque o Ítalo foi quando ele caiu numa bobeira de ser gerente de boca de fumo. Aí ele veio... Então, tinha um amigo dele lá, bandido também, mas muito amigo, né? E falou pra gente tirar ele e falar que ia botar ele em São Paulo. Aí ele ajudou a gente tirar o Ita de lá da tal boca de fumo lá, tirou, aí liguei para a Lucimara, ela aceitou que ele podia vir para cá, e nós trouxemos ele aqui. E aqui ele hoje é o homem que ele é, graças a Deus, o homem de Deus, ajudado por Deus e sua mãe, que cooperou igual mãe para ele, que ajudou, casou aqui está, com graça de Deus, é evangélico também, como você sabe. Mas é uma bênção. Graças E a o Deus. meu tio? Celso. é? Celso e Fátima era filha do Nildo. Eles eram filhos do... São meus enteados. Quando eu fui morar com o Nildo, o Celso fez, no mesmo ano que eu fui morar com o Nildo, o Celso fez 9 anos e a Fátima fez 7. Que legal! No mesmo ano, no mesmo ano. Que legal. E aí saíram da minha casa casados. É uma benção, E né? evangélico também, botei na igreja, foi criado. E agora estão os dois Estão seguindo todos também. dois, um pastor, o Celso, que Deus me abençoou na minha vida, que foi um prazer. Eu não fui assim, abençoada por pai, por família, por isso tudo, mas fui do meu caráter
e a presença do Senhor na minha vida, que eu aceitei Jesus com 18 anos. Graças a Deus. Nunca me batizei, ia a todas as igrejas, eu ia na igreja, eu era batista, e eu ia em todos os programas, ia em São Paulo, com a campanha de R.S. Soares, eu ia para todo lado. Depois foi quando eu vim para aqui que eu passei para Peniel, né? Batista daqui. Aqui é Batista também, É né? Batista, é Batista. É, Batista Batista. Peniel. Então, Mas é uma benção, uma benção. Então. Eu não nunca sabia. perdi a minha cabeça por nada, graças a Deus, porque Deus sempre cuidou de mim. E graças a Deus, né? O meu tio, a minha tia Fátima e meu tio Bebeto, eles continuam com a senhora mesmo depois de tudo. O Celso tinha quantos anos? Eles aprenderam, eles foram criando, depois foi para a minha companhia. Né? Eu botei o pastor, o senhor Rubi, o irmão Rubi, ele era dono de igreja, eu morava no fundo da igreja. Ele pegava eles todos, levava para a igreja grande que tem lá no Cordovil, e levou, aí eles se batizaram, graças a Deus. Hoje é como você sabe. O Celso é pastor, a Fátima evangélica é missionária também, graças a Deus. A minha filha, a Mônica, graças a Deus. É uma benção, graças a Deus. E graças a Deus, aí já vou fazer 90 anos. Com saúde, graças a Deus, estou com essa idade que estou. Nunca tive internada por nada. Tratei dos meus dentes, sim. E não lembro, nunca tive internada por doença nenhuma, só para ganhar meus filhos. Mas graças a Deus, com saúde até hoje. Mas a senhora teria alguma coisa que, tipo assim, se a senhora pudesse voltar no passado para fazer alguma coisa diferente, a senhora não faria nada diferente? Eu acho que não. Não? Porque eu nunca procurei fazer uma coisa para me prejudicar. Deus sempre me deu esse entendimento de eu não, se eu soubesse que ali tinha uma coisa ruim, eu nunca tentei passar por ali. E tem gente que tenta, né, fazer isso, é verdade, não sei o quê. Eu nunca tentei, graças a Deus, quando eu me casei, eu tinha 27 anos. Uma benção, né? Aí não deu certo o meu casamento. Eu acho que, não sei porquê. Aí ele foi embora para Portugal, eu fiquei aqui. Todo o processo. E o meu marido ele é português, o Manelito é português, é da minha idade. Ele faz aniversário em novembro e eu faço em abril. Quer dizer que somos da mesma idade, do mesmo ano. Deve estar em Portugal agora, né? Ele está em Portugal, ele mora em Portugal. Jesus. Mas qual é a lição de vida mais importante que a senhora... Qual foi a lição mais importante que a vida te deu? Que a senhora aprendeu assim na vida? O que foi mais importante? Aceitar Jesus. Jesus? Aceitar Jesus. Foi aí que eu vivi, que estou até hoje. Que acreditei no meu Deus maravilhoso, acreditei no meu Jesus, acredito que a verdade é Ele. E é por isso que eu estou aí até hoje. Porque senão... Porque, olha, eu me casei, tinha minha casa, tive sim, meu lar, mas não era aquela coisa assim de acreditar no marido. Foi quando ele foi embora, agora então, vou fazer 90 anos, com a graça de Deus, e nunca tive assim, eu vou ficar com fulano que fulano brindar isso, fulano faz aquilo. Ficar dinheiro, né? Não, nunca. Toda a vida foi o meu caráter, do meu trabalho, e nunca pedi esmola, nunca saí, alguém, eu acho que com a graça de Deus, ninguém nunca me olhou para dizer, não, aquela mulher ali, vai ali, nunca. Foi íntegra, né? Teve integridade ali. Graças a Deus. Ficou na bênção. Morei no Jardim América, uns quase 45 anos que eu morei no Jardim América. Tenho o Bebeto, tenho o Riquinho, tenho a Mônica. É muita gente. E graças a Deus, nunca minhas noras, nunca tive decepção nenhuma, nem com meus filhos, nem com minhas noras. Graças a Deus. É uma maravilha. Deus é muito bom, né? E se a senhora pudesse voltar no passado e falar com a senhora daqui quando era jovem, o que a senhora diria para ela?
Olha, tu sabe que eu não sei? Sabe por que eu não sei? Porque eu nunca. As pessoas que passam assim uma vida, vai para casa de uma pessoa, depois não dá certo, depois vai para ali, a pessoa pede muitas coisas, não é isso? Uhum. E eu sempre achei que a minha vida era aquela. Tem um propósito, né? Para aquilo Isso, tudo. eu achei que eu tinha que viver aquilo, e era aquilo que eu tinha que passar, e nunca. Porque eu acho que eu nunca. Por causa da minha vida, do meu trabalho, que eu sempre trabalhei, e sempre, meus pais sempre honravam o que falava com a gente, que a gente sempre respeitei meus pais, nós respeitamos muito. E eu não pensava em coisa ruim. Só No que podia dar dá de ruim assim errado, para né? mim, dar errado. Só o que eu pensava, se eu me casasse e fui casar assim com uma pessoa que bebesse, como às vezes a gente vê quando a gente é jovem, a gente escuta muito que o marido é ruim da Marido mulher. bate na mulher. Isso, era só Perigoso. isso que eu pensava. Ó, eu estou com 90 anos. Se eu falar para você, quando eu fui namorar, eu tinha uns 20, 22, 23, 24 anos. Nossa. Quando eu fui namorar sério mesmo, assim. Eu era cozinha passageira. Não. Mas quando eu namorei sério, foi logo. Namorei e me casei com. Era mais velha, né? Mais madura, assim, eu já. me casei com 24 anos, 24 anos. Ele também, o marido também 24 anos, depois veio a Mônica, depois veio o Bebeto, veio aí, ela teve que assumir a responsabilidade, né? É. Porque com os pais dos meninos, eu vivi 45 anos, né, com o Nildo. É um tempo legal. Um bom tempo. 45 anos que ele sim, criou o Bebeto, Riquinho. A Mônica não é filha do Nildo, é do meu marido casado. Mas graças a Deus, nunca levei um beliscão de namorado, nunca levei um tapa de marido, graças a Deus, nunca morei 45 anos na beira-rio, não tenho um inimigo lá, nunca briguei por causa de filho, graças a Deus, graças a Deus. Bênção, né? Bênção. E se a senhora pudesse falar com qualquer pessoa que a senhora já viu na vida, se a senhora pudesse falar com ela de novo, quem seria? Tipo, ter mais meia hora pra conversar. Com qualquer pessoa que a senhora já viu na vida. É porque sabe que eu não fui de ter assim essas amizades, essas pessoas assim, porque quando eu saí da casa da Valdete, que eu estava na casa dela lá, eu ia partir para o casamento. Ia sair para casa do marido, né? Daí não deu certo com o marido, fiquei separada um tempo, depois arrumei outro, que é o Nildo, e vivi 45 anos com ele. Não tenho muito o que pensar e voltar para aquela coisa que eu passei, né? Eu vivi 45 com uma pessoa, 45 anos 45 com uma pessoa, tia, e graças a Deus, bem, muito bem, graças a Deus. Não era, sou casada com meu marido português, mas me separei dele e quando eu fui morar com o Nildo, foi 16 de janeiro de 71. Mas sabe até a data? Não, nós guardávamos. Ele falou, não. Ele falou, não, vamos guardar a data do nosso, da gente morar junto, que é um casamento, não é morar hoje para sair, largar amanhã. É né? isso aí. Eu sabia que ele era um homem honesto, ele sabia que era uma mulher honesta também, né? Aí vivemos juntos 45 anos. Ele nos separamos. Eu me separei do meu marido, quase me separei, faltou só pegar uma coisa. E ele se separou da esposa dele. Papel mesmo. De papel. Ele se separou para a gente casar. Aí, mas não deu certo. Não deu não, porque eu também não fiz tanta força. A gente se diava tão bem, graças a Deus. Aí o povo tinha mandado a maneira e dizia, se casar vai brigar, porque
Se casar pior, se casar vai estragar. Aí nós ficamos juntos, vivemos juntos 45 anos. É. Eu e o Emílio, 45 anos sem casar. E ele se separou da esposa dele, eu não me separei. Não. Eu fiz as papéis na hora de terminar o casamento, eu larguei de mão. Ah. Não fui mais fazer nada. Agora a gente vai pra agora, presente. Como é que tá a vida da senhora agora? Assim, como é que tá acontecendo na vida da senhora agora? Como é que tá? O que a senhora acha da vida da senhora agora? Tem dia que eu fico pensando assim, poxa. Tem dia que eu acordo mesmo, fico pensando, poxa, mas como é que nós somos, acho que 12 irmãs. Minha mãe teve 12 meninas e 3 filhos homens. Mas os filhos homens só tem um vivo, o resto somos nós todas. E eu não sei por onde elas andam, porque tem gente que diz, ai, eu hoje estou cheia de saudade disso, estou cheia de saudade daquilo. Eu tenho vontade de voltar e encontrar todo mundo, mas não só essas pessoas que passam mal porque não vou encontrar, não como, não bebo, e sinto isso e daquilo. Não sinto isso não. Graças a Deus eu estou assim, separada da minha família, criada longe da minha família, mas digo assim, eu nunca senti falta de apoio de nenhum deles. Porque eu não fui criada com eles, eu fui criada. O caráter que eu tenho, foi eu quem procurei, Deus me acompanhou, me ajudou e me criou até hoje. E é isso. Eu sinto saudade sim, se eu visse meus irmãos hoje. Meu pai e minha mãe eu já sei que já morreram. Mas irmãos eu não sei, são 12, 9 mulheres e 3 homens. Mas homens só tenho 2 vivos. Os outros não sei. Eu quero dizer que se eu ficar desesperada, meu Deus, como é que você poder ir na Bahia? Então, se eu fui na Bahia, só fui em casa de 3. Adianta. Não conseguiu achar o resto. Achar o resto espalhado, cada qual numa fazenda, cada qual. Um lugar diferente do Brasil aí, do mundo. Tem que ter dinheiro para alugar um jipe, porque jipe entra em todo lugar, né, lá na Bahia. Então tinha que alugar um jipe para andar procurando as pessoas, aí a gente tem que se conformar naquilo que a gente está seguindo, né? Mas a senhora é mais... Graças a Deus aceitei Jesus, nunca saí, nunca passou mal por nada? Não, graças a Deus. Não sei nem o que é uma porta de delegacia. Não sei, porque tem muita gente que conhece delegacia, conhece gente lá, isso aí. E eu, graças a Deus, nunca levei nem um beliscão de namorado, né, de marido. Graças a Deus. A senhora é mais nova das irmãs ou é mais velha? Não. É do meio? Primeiro eu tenho 1, 2, 3, depois eu. Minha irmã, tem meu irmão que é de 29, tem uma irmã de 32, tem outra irmã de 30 e não sei quanto, e tem eu de 36. Dentro de 36 até 29 eu tenho 3 irmãs e um irmão. Muito legal, muito legal. Aí o resto também, o resto é mais novo, né? Daí veio todo mundo. Daí já cabeçada, minha um mãe monte teve de 17 gente. filhos. Meu Deus do céu, Tudo mulher, só 17 veio 2 homens. Nossa. Tudo mulher. E Muita eu acho gente. que tem os 12, acho que tem uns 12, se estiver como eu, com saúde e tudo, eles ainda estão vivos. Mas deve estar, né? Eles são mais novos, a maioria? Tem a mais velha, 1, 2, 3. Tem 3 mais velhas do que eu, né? Comigo são 4, né? De 4 para cá, minha mãe, nós somos 9 irmãs. E 2 irmãos. 2 irmãos. Nossa, mas é bastante coisa. Então acho que o sonho da senhora seria, tipo, agora não é por questão da idade, da questão de um monte de coisa, né? Da distância também. Mas se a senhora pudesse fazer qualquer coisa, assim, independente se a senhora ganhasse força do nada ou ganhasse dinheiro, o dinheiro não fosse problema, o sonho da senhora seria então rever esses eu irmãos. gostaria de
lá para conhecer toda a Bahia, porque para a gente ir na Bahia, tem que ter dinheiro, Sim. porque tem que andar só de carro, É. porque o Jeep vai em qualquer lugar, na Sobe roça, né? morro, desce Isso, morro. isso. Tem que pagar um Jeep, um dono do Jeep para andar com a gente no lugar, se não for longe um do outro, porque não estão mais todo mundo junto, É. cada qual tem uma fazenda. É, a senhora mesmo tá no Rio de Janeiro, né? Então, às Estou vezes... no Rio de Janeiro, tenho um irmão, meu irmão mais velho, e quando ele saiu de lá, ele veio aqui para São Paulo. Depois ele mudou uma carta e tinha ido para Mato Grosso. Mato Grosso, nossa! E daí para cá nunca mais tivemos Longe. notícia dele. Meu Deus, É. muito longe, Mato Grosso. Aí tem dia que eu distante. fico pensando, será que meu irmão morreu? Mas eu digo, não morreu, porque eu também estou aqui. Não dou notícia nenhuma lá na minha família. O que é que a minha família está pensando? É. Acho que minha irmã já morreu, não sei se ainda é viva. Às vezes É fica só assim, que não sei se é viva. Não sei se ainda é viva, não sei se não é viva. Ele teve a Não questão é? da doença, É isso né? que Da pandemia. que pensa. Também a gente posso pensar que ele já morreu e pode ser que ele ainda esteja vivo. Ele É, é de 29. tudo é 29? A senhora é de 30, né? 30. 29 e 30. Então, E a é. minha irmã tem uma irmã que é de 32. Dá pra, acho que dá sim. Dá pra ele continuar, deve estar Eu vivo. de certo Possível. estou com. Eu vou fazer 90 anos. Quer dizer que abaixo de mim tem meu irmão e 3 irmãs. Uhum. Não, minha irmã e 2 irmãs. Meu irmão e 2 irmãs abaixo de mim. Depois vem eu. Aí um já tem 90, né? O outro deve ter 91, 92. O meu irmão deve ter mais, porque eu já estou com 89, vou fazer 90, eu sou de 36. Ele é 3 anos, né? Mais Não, é velho. mais velho do que eu. Meu irmão é de 29 E a senhora é de 32. e 6. 36? Ah, então ele é bem mais velho que a senhora. Porque Ele é bem mais velho que a 29 senhora. e 36, eu tenho 3 irmãs. Ele tem 7. Ele é 7 anos mais velho que a senhora, então. Né? Ele tem 97. Agora. Ele deve ter 97 anos. Só 97? É, 97. Porque ele é 7 anos mais E velho, a as senhora tem minhas 3 90. irmãs abaixo de mim. Abaixo da senhora? Que Deve nasceu ter- primeiro do que eu. Nasceu primeiro? Deve ter. 2. É por. Todo ano teve uma, né? Deve ser que a minha irmã é de 29, a minha irmã é de 32, tenho a outra de 30 e não sei o quê, tenho de 33 e eu de Então. 36. Deve ser, tipo assim, deve ser, a maioria deve ter ou 91, 92, 93. Já Deve tá- ser com uma escadinha, mais ou menos. Meu irmão mais velho, de 29, deve já ter bastante. O meu irmão, o mais velho, é 29. Depois de 29 veio minha outra irmã de 32. Depois, se eu sou de 36, vem 32, 33, 34, a outra irmã. Aham. E eu de 36. Nossa. Não é isso? Muita coisa, é certo, é isso mesmo. São Muita 17 coisa. irmãos. Gente, é Minha mãe bastante teve gente. 17 filhos e só teve 3 homens. É Tudo mulher. Ela teve a genética pra ter mulher, né? Só tudo mulher. Tudo mulher. Quando a senhora saiu de casa, ela tinha quantos anos, sua mãe? Quando eu fui lá para Rua Barbosa, É. quantos anos eu tinha? A sua mãe. A mãe da A senhora. minha mãe era novinha, ela não gostava muito de dizer a idade idade. dela, não. Mas ela falou que quando ganhou meu irmão, ela não sabia cuidar, porque ela era muito novinha. Parece que tinha de 12 a 13 anos. Nossa, era bem Ela não nova gostava mesmo. de contar nada dela pra gente. Mas a gente sabia, né, que tantas pessoas. Descobria, Eu né? não conhecia avô, não conhecia nada, porque a gente morava na roça e eles moravam para outros lados. Aí eu não conhecia ninguém de parente do meu pai e da minha mãe. Eu só conhecia, acho que uma irmã, filha do meu pai. Uhum. O meu pai, quando Tia, casou né? com minha mãe, já tinha 3 filhos. Nossa. É. Então a senhora tem Eu sou quase a 20 filhada de irmãos. uma delas. A senhora tem quase 20 irmãos, né? Se contar a mãe e o pai. Só da minha mãe e do meu pai foi 17, só entre irmão, de pai E mãe? foi 17 filhos que minha mãe teve. Foi mais de 20 irmãos, a senhora E deve quando ter meu por pai aí casou com espalhado. minha mãe,
ele tinha 4 filhos. Ele tinha dois irmãos mais velhos, 2 filhos, homem, e 3 mulheres. Nossa, Quando eu muita estive na gente. Bahia, elas eram vivas. Eu ainda fui madrinha de casamento dos primos que eu fui lá, eles se casaram e eu fui madrinha de casamento deles. E quer dizer que a minha família é muito grande. Metade da Bahia é só sua família, mano. Metade da E Bahia é só sua família. e quando eu fui na Bahia, a minha irmã, que ficou minha irmã depois que meu pai casou com minha mãe, tinha 20 filhos. Nossa! E outra irmã estava grávida de 19. Meu Para Deus do fazer céu. 20, quando eles nascessem era 20 filhos. É muito A minha criança. madrinha ficou viúva com 10 filhos, quer dizer que se parou nesses daí, eu 70 e tenho pouco. 50 sobrinhos. É mesmo, mano. Muita gente. Né, gente? É muita gente. Eu achava que a senhora tinha bastante filho, né? Que tinha. Não, eu só tive Bebeto Riquinho e a minha mais velha, a Mônica, foi do meu casamento. Depois tem o Bebeto Riquinho e. Tem o Bebeto Riquinho e Ítalo, né? É. Aí, Mônica, né? Se contar, minha tia Mônica é se do meu contar. marido de casada. Mas no total de filho que a senhora tem é minha tia Mônica, Bebeto Bebeto Riquinho Riquinho e Ítalo. e Ítalo. É gente, é gente. É. Se contar os... Quando eu estive na Bahia, tinha uma irmã que estava grávida. Eu tinha uma irmã que tinha 20 filhos. Filha do meu pai, irmã por parte de Pai. pai. Ela mora aí em São Paulo. Quando eu fui na Bahia, ela morava em São Paulo. Ela já tinha 20 filhos. Eu fui até madrinha de casamento de uma delas com o filho com a irmã, casou com outra. E eu tive lá, fui madrinha de casamento de meus 2 sobrinhos, né? Um filho da Lina e outro filho da Marinha. Meu Deus. Fui madrinha de casamento. Ah, que benção. Então a senhora voltou pra Bahia pra dar uma visita, pra visitar o Então, povo? eu fiquei 3 meses na Bahia. Ah, Meu marido foi em Portugal buscar para se despedir lá da família que a gente ia casar. aham. Ele foi para Portugal e eu fui para Bahia. Ah, Aí eu pensei que eu já não viesse mais. Ele falou, quando eu chegar de Portugal, eu vou te buscar. Aí já tem uns 3 meses que eu estava na Bahia. Eu não acreditava que eu vinha mais. Quando foi um dia, eu recebi uma carta que eu viesse, que ele já tinha chegado. Que Aí legal, né? quando chegou, né, quando eu vim da Bahia para cá, quando eu cheguei logo nos casamos. Que benção, que É, benção. é. E antigamente era complicado, né? Que hoje em dia a gente manda uma mensagem rapidinho, manda aqui e já chega lá. Mas ele mandou uma carta para Bahia, né? Que já tinha chegado e para eu vir para a gente casar. É lá no Nós chegamos, nós casamos, graças a Deus. Maravilha. É. Tudo certo. Cadê? Qual foi o momento da vida da senhora que a senhora mais se orgulhou da senhora mesmo? Falou, caramba, eu consegui, eu venci. Ou Deus está vivo até hoje. sabe até hoje? Ah, que benção, Graças a Deus, nunca me meti em rolo nenhum. Nem com mulher, assim, negócio de briga, de morar num lugar e não falar com aquela, e nem com o marido, nunca levei nem um beliscando. Também nunca fui namoradeira, não. Nunca tive muitos namorados, não. Quando eu vim namorar de verdade mesmo, eu tinha o quê? 18, 19 anos. Nunca fui namoradeira, não. E graças a Deus, me separei do meu marido, porque eu fui que me separei. Ele saí para trabalhar e não voltei mais. Arrumei uma casa para trabalhar com criança no Leme. Aí a moça, eu fui passando assim no prédio, aí tinha, no Leblon. Aham. Aí tinha um rapaz bonito assim, bem vestido. Eu falei, você trabalha aqui? Eu sou porteira. Aí ele me levou até o quarto andar, né? Aí cheguei lá, a moça que morava no quarto andar tinha uma irmã que morava no Leme, naquela beira-mar, onde tem aqueles morros assim. Aham. Então, Muito ali bonito. naquelas ruas ali, ela morava numa daquelas ruas chique. Do Leme é Mas tudo caro. quando começou a fazer aquela rua,
ele entrou também fazendo, quando terminou os prédios, a casa estava pronta, né? A casa dele. Aí eu fui, aí ela falou, vou para lá, fui para casa dela. Fiquei lá, a Monca, deixa eu ver como é que foi. Aí eu fiquei lá. Nunca mais eu me separei do meu marido. Hoje, e até hoje, eu nunca mais eu vi ele. A Mônica ia fazer 3 anos quando eu me separei dele. Fui eu que fui para casa dessa moça, lá no Leme. Aí lá que tudo aconteceu, né? Você correu, olhou pro cara e falou, tá bonitão esse cara, né? Não. Quando eu conheci o Nildo, a Mônica foi lá no Leme, eu vivi, não tinha, não tinha esse negócio da Mônica, era pequenininho, que criava ela, e eu aluguei uma casa no Cordovil, porque eu falei assim, eu não vou criar minha filha na casa dos outros, eu quero que ela tenha a casinha dela. Aí entrou uma igreja batista lá em Cordovil, aí eu aluguei, assim no fundo da casa, tinha muita casa para alugar, né? Uhum. Eu aluguei 2 cômodos juntos, pegados. Fiz um de cozinha e outro de dormir para minha filha. Aí criei ela na cozinha dos outros sim, mas todo sábado eu vinha para casa e voltava na segunda-feira. Que a senhora lá cuidava, né? Voltava. Trabalhava no Leme, na casa de família. Uhum. Aí, mas todo sábado eu vinha, ficava sábado, domingo, segunda-feira que eu ia trabalhar. E sempre no fundo da igreja, e sempre na igreja, criei ela na igreja, já morava no fundo da igreja, criei ela na igreja. E até hoje, graças a Deus. E hoje deu tudo certo, né? Mesmo com, às vezes, a dificuldade, né, de morar com dos outros, esse processo não todo. Não quis mais depois que eu separei que o Manelito, que eu separei do Manelito, não tive marido mais não. Eu casei com ele, foi quando eu me separei dele, que eu fui morar com o pai do Celso. A Mônica ia fazer... A Mônica tinha 6 aninhos. Quando eu fui morar comigo. Ficou um tempinho então, sem ninguém, só trabalhando. Ele morreu e eu fiquei. Nós moramos 24 anos juntos. Tempo, né? É tempo, né? Graças tempo. a Deus. Nunca tivemos briga nenhuma. Ele morreu, vivemos 100%. Quer dizer que daí... Estou aí com 90, vou fazer. Ainda não estou. Vou fazer 90 anos. Mas graças a Deus, a senhora está com uma saúde boa, né? A senhora tem uma saúde boa, graças a Deus. Só o que eu tive, o que eu tenho, que eu fui no médico para fazer, só foi agora, depois desses tempos que apareceu esse negócio no meu ouvido, que eu estou com dor de ouvido. Mas nunca tive essas doenças. Nunca tive internada em nada, graças a Deus. E teve uma época perigosa, né? Covid agora, Covid-19, teve nunca um monte tive de coisa. internada assim, nem para ganhar meus filhos, porque eu dava dor, assim, no mesmo dia eu ganhava meus filhos. Nossa, só dormia no hospital. No dia seguinte já fui embora, graças a Deus. Mas foi muito difícil ter os filhos? Não. O Riquinho, eu nem senti dor para ganhar ele. A enfermeira, eu estava no hospital e tinha madre, né? Aí a madre, eu estava sentindo dor, aí entrei no hospital, a enfermeira chegou, aí levou na sala que eu ia ficar, aí tinha uma madre. Aí a madre falou assim, olha, aí ela me deitou, ficou me ensinando como era que eu ia fazer, botava braço para cima, braço para baixo, braço fazia assim, e para eu não gritar, que se a gente gritasse, o neném some, né? Aí quando ela pegou meus braços assim, que botou para trás, aí eu entrei em trabalho de parto, sem sentir dor nenhuma. Depois a enfermeira me levou lá no médico e falou, ela já esteve aqui. Não, mas a madre estava explicando a ela negócio de
para levantar o braço, para não gritar, que o neném sobe. E ele entrou em trabalho de parto. Tão E rápido no dia assim? seguinte eu ganhei o riquinho. Tão rápido assim? Sem dor, graças a Deus, ganhei o riquinho. sem Ela até dor. ficou surpresa, né? Falou, pô, que isso? Velocidade. Ela foi me preparar para eu ganhar o neném, e o neném nasceu. Foi o riquinho, eu tive riquinho sem dor também. Vou dizer que todo mundo sabe que quem ganha um filho não é fácil, né? Que não seja cesárea, ainda que seja cesárea, Complicado. que for estudar aquilo tudo é Não, abre a ruim, mas barriga, né? aí, graças a Deus, não vou dizer que eu já sofri para ganhar. Sofri o parto normal. Uhum. Dor normal, nunca tive desespero assim de coisa, não, graças a Deus. Então todos os filhos quando nasceram foi muito tranquilo, É, muito e tudo pesado, 3,6 kg, a Mônica nasceu com 3,6 kg, Bebeto nasceu com 3,60 kg, Bebeto Ítalo Riquinho nasceu com 3,6 kg, só o Ítalo que nasceu com 4 kg, Nossa! o Ítalo nasceu com 4 kg, 200 e, Nasceu 200, grande. 250 e 60 centímetros de tamanho. Não, O Ítalo. nasceu grande, né? É. Nasceu grandão. É. Também ele é altão, né? Hoje ele é alto, né? É o Ítalo. Hoje ele é grande, é alto. E o Miguel também é. O Miguel é um poste. Ele nasceu bem pesado, o Ítalo. Mas o resto foi, graças a Deus, não vou dizer, quase que eu morri, não vou dizer que eu não senti. Mas foi uma benção. Então, tá certo. A senhora... Qual foi a maior alegria da vida da senhora? Sim. A gente tem muitas alegrias, mas a maior alegria é quando a gente sabe que está grávida. Dá um negócio assim na gente que parece que a gente fica assim diferente. Não sei porquê. Sempre quando eu sabia que eu estava grávida, eu ficava assim, meio parece que a gente fica fora do ar, sei lá. Fica meio zona, assim, meio fora Querendo disso. saber como é que a gente vai ficar assim, andar, saber que tem uma criança crescendo dentro da gente, a gente tem medo de levar um tombo, bater e machucar. É isso. Ah, mas é muito lindo mesmo, saber que tem outra pessoa dentro de você, que você tem que cuidar dessa E pessoa. eu fico enorme, eu fico toda redonda. Não fico pontinho daqui, pontinho não, eu fico toda redonda, Aham. minhas crianças. E nasce pesado. O Ítalo nasceu pesando 4 quilos e 250 gramas e 63 centímetros. Grande demais. A muito Mônica grande. nasceu pesando 3 quilos e 300, nasceu pesando 3 quilos e 650, parece. O Riquinho também 3 quilos e 650, o Bebeto 3 quilos e 650. Tudo igualzinho, assim. Tudo, daí foi o mesmo peso. Qual o maior medo da senhora agora, hoje em dia? Amigo? Medo. Medo? Qual é o maior medo da senhora hoje em dia? Olha, de primeiro eu tinha medo de morrer. Mas agora eu não tenho, assim, eu só tenho medo de morrer se me der uma dor muito forte, me der uma coisa assim, e aquilo durar. Mas não tenho medo de morrer, não. Não tenho medo de morrer, não. Mas eu só fico preocupada se me der uma coisa muito forte, uma dor muito forte, e eu não suportar e ficar assim é ruim, mas a gente morrendo, de toda franqueza, a gente morrendo, dando um troço assim, morrendo, não tenho medo, não. Tem que ser rápido, pra você tem que ser sem sofrimento, Se eu né? morrer rápido, sem sofrimento, aí pra mim não tenho medo, não. Mas ficar como eu vejo muita gente, fica se botando na cama, se arrastando. Aí a gente tem um pouquinho de pavor, Sofre, né? Tem medo de sofrer, né, senhora? Tem medo de sofrer. Mas de morrer. E eu, graças a Deus, eu aceitei Jesus eu tinha 18 anos. Não vou dizer que sou essa de viver enfiada na igreja. Agora que eu estou indo na igreja, mas fui criada assim, nunca fiz nada demais, sempre respeitando a minha religião, que eu aceitei quando eu era criança, quando eu era mais nova, eu tinha 18 anos, quando eu aceitei Jesus. Sempre seguiu assim certinho.
Então a senhora não tem medo Sempre de morrer respeitando também? a religião. Tá maravilha. O que fala de respeitar a religião, depois que eu aceitei Jesus, eu nunca mais eu pratiquei. Também nunca pratiquei, não, porque eu era criada na roça. A gente é criada na roça, não tem nada de praticar nada. Maldade, coisas. Maldade. Então a gente é criada ali com pai e mãe, e ali, mas graças a Deus até hoje, eu não. Eu tenho medo de eu sofrer assim, ficar sofrendo assim, ou perder sangue, isso aí eu tenho um pouco de perigoso, medo. perigoso. Mas se eu fechar os olhos e não abrir mais, A senhora sabe que já fez tudo que a senhora tinha que fazer, né? A senhora que já sabe que E cumpriu. tem hora que eu digo, meu Deus, me perdoa, se eu tiver alguma coisa pesada, põe na minha mente se eu já fiz alguma coisa, graças a Deus, eu não lembro se eu já fiz alguma coisa de perder a minha salvação. Então a senhora não tem medo porque a senhora sabe que vai pro céu também, né? É, A senhora sabe que vai se encontrar com Jesus, Poxa, né? É maravilhoso. E já fez um trabalho muito bom aqui na Terra, né? Já cuidou de todo mundo, já cuidou da sua, graças a Deus, seus filhos. nunca batati ninguém, nunca criei meus filhos como tinha que ser criado, né? Uhum. E, Então agora, vó, me diz outra coisa. Como pra você hoje seria um dia perfeito? hoje, Um dia que você fala, esse dia foi muito bom. mas e chega no final do dia? Ou não, assim, Pode ser o que a senhora quiser. todos os meus dias, os meus dias que eu amanheço agradecendo a Deus e achando que aquele dia vai ser perfeito. Ah, então tá certo. É. Então tá certo. O que a senhora espera que nunca mais mude na senhora? A senhora espera que, tipo assim, mesmo a senhora daqui a 10 anos, com 100 anos, com saúde, em nome de Jesus, vai continuar da mesma forma. O que a senhora acha que nunca mudou em você que foi mais importante? Eu viver, compreender as coisas, andar, enxergar, escutar. Tá com a Isso aí saúde. Isso aí aqui é maravilhoso. É uma benção. É. Uma benção. Agora então a gente vai pro futuro. O que a senhora vai deixar pra sua família? Que tipo de pai? Que tipo de pai não? Que tipo de mãe a senhora espera ter sido? Assim, que tipo de mãe a senhora acha que seus filhos vão olhar pra senhora quando a senhora partir e vão lembrar? Eu acho que eles vão lembrar. Bem, como eles são criados e como eu ainda sou viva e eu penso assim, que eu acho que eu devia ter dado mais carinho à minha mãe. Porque eu acho que eles têm que ter tido mais cuidado comigo. Não estou falando da Mônica. Uhum. A Mônica mora ali, né? É. Ela passa aqui de noite e vai embora, vai embora, me deixa às vezes, não me deixa até não muito bem. Não recebo um telefonema dela, mas a senhora está passando bem? Nem do Carlos Alberto, e são meus filhos, nem do Carlos Henrique, e de nenhum deles eu não recebo telefonema. Mãe, pode bater essas chuvas que bate aí. Eu acho que se eu tivesse uma mãe assim como eu sou, eu ligaria. Mãe, tá tudo bem aí? Como é que tá? Passou? Teve muito medo? Ainda levando na brincadeira, né? Teve muito medo da chuva? Não recebo um telefonema que escurece isso tudo aqui, eu fico confiando só em Jesus. Mas eu acho que eles, como eu tenho sido lá no Jardim América, e ela como está ali, eu acho que eu devia receber mais um pouquinho Mais de atenção, ligação. né? Ligação. Nem que soubesse que eu sei que ela trabalha, eles lá estão para lá também. Mas pelo menos ligar, que ligar você está deitado, dormindo, você está no banheiro, urinando, fazendo, você pode ligar. Pode ligar. Porque tem um celular. Mãe, como é que está a senhora? Está passando bem? Eles sabem que eu passo mal, eles sabem que eu tive. Ninguém me dá um telefonema. Então a senhora É tem só esse. que eu penso Faz que eu esse. preciso mais de um pouquinho de atenção. Não me dá nada, eu não quero que me dê nada, não quero
Mas essa tensão de ligar, porque se eu não tivesse o telefone, tá certo, né? Não tinha como. Mas falar se eu com a tenho um senhora. telefone, eles, uma vez na semana ou uma vez no mês, mas eles passam séculos sem me dar um telefonema para saber como eu estou. Às vezes liga para mim, para a Mônica, o Riquinho ligou, por que não liga para mim? Pode estar comendo, pode estar deitado, dormindo. Acordou, mãe, que tá bem? Não é? É. Um telefone. E eu tenho telefone. É só isso que eu tenho. Uma certas horas que me deixa triste de ter filhos assim. Um telefonema não custa ninguém dar para uma Tem um pessoa. pouquinho mais de Né? atenção, né? Ligar para uma pessoa não tem nada quem passa. Só assim, quem cozinha, quem faz essas coisas aí, que nessa hora quem faz, está operando, está indo no médico, está fazendo uma consulta aí sim. Mas quem não faz nada disso, pode muito bem ligar, tá andando, tá arrumando a casa, tá tirando uma poeirinha, o telefone tá preso assim. Não prende para bater papo com o colega. Ou bota no Viva Voz, não tem como botar e ficar falando por fora. Igual você tá fazendo agora. Mas isso tudo, eu penso isso tudo, eu penso tudo isso. Mas depois de pai, limpa minha mente, limpa. Eu não estar pensando nisso. Peço sempre a Deus e Deus sempre limpa. Ah, é uma Deus benção. limpa minha mente quando eu fico. Às vezes tem noite que eu acordo aí, fico acordada lembrando disso, porque que eu não dá um telefonema para mim, não quero saber como é que eu estou. Pai, limpa, porque eles não têm tempo. E graças a Deus, Deus sempre tira aquilo da minha cabeça. Então ainda bem que Deus ele ajuda, né? Deus Ele tá sempre contigo, com a senhora. Deus está comigo por toda hora, graças a Deus. E se seus filhos hoje pudessem guardar apenas. Calma. Se seus filhos hoje pudessem guardar apenas uma frase para toda a vida, qual seria, assim, que a senhora falaria hoje para seus filhos que fosse uma frase para eles guardarem pro resto da sua vida? Se hoje a senhora fosse a única frase que eles lembrassem, daqui a 10 anos da senhora, 20 anos. Eu falar para eles, Que eles vão lembrar pra resto da vida, assim. para eles ser honesto, para eles não sair do que Deus promete a gente, que Ele promete, Ele está acompanhando, está ajudando, que se Deus não ajudasse, não tivesse Deus, como muita gente diz que não tem, eu não estaria aqui até hoje, né? Que assim, já passei. Graças a Deus, não vou dizer que sou doente, mas tem horas que a gente sente algumas coisas, umas tristezas que não sei de onde vem assim, tipo um apagão, que a gente. O meu ouvido fica assim, pum, depois aquilo limpa. Aí a gente fica, meu Deus, o que será isso? Será que eu vou morrer? Será? É isso aí que eu sinto quando eu fico sozinha. Aí eu agradeço muito a Deus no meu coração mesmo, de eu estar até hoje, nessa idade que eu estou, andando, enxergando, sentindo paladar de comida, de tudo, tendo amigo, tendo Jesus, não é? É uma bênção, porque Então, nessa meu idade... Deus, graças a Deus, até hoje, não tenho inimigo, nunca caí em negócio de coisa para prejudicar a minha vida, graças a Deus. E é muito Já morei em São Paulo 2 anos e meio. Parecia que eu estava na minha casa. Depois de São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu fui no Congresso Batista. Eu já fiquei 3 dias em Salvador, 3 dias em Feira de Santana, no Congresso. Fiquei 5 dias em Salvador e depois o resto vim para cá. Depois daqui estou até hoje. Já fui lá na minha terra passear. E graças a Deus e agradeço a Deus de nunca, nem de mulher mesmo assim, essa mulher não presta, essa mulher não é um fradeiro, não sei o quê. Graças a Deus, nunca tive.
E é perigoso. Na ideia da senhora, muita gente tá cheio de problemas, cheio de Já coisa. teve internado, arrancou um braço, arrancou uma perna. Tá sem andar, tá sem e sentir eu, gosto. graças a Deus, nem doença assim para dizer assim que eu tenho uma doença. Eu tenho assim, esse negócio de dor no corpo, de essa coisa reumatismo de velho mesmo, de dor mesmo. com o De tempo. dor, mas graças a Deus não tem, não, graças a Deus. Que benção, que benção. E vó, como a senhora quer que as pessoas lembrem de você? Eu viva. Que meus filhos lembram de mim, vêm me dar um abraço, vai fazer uma festança na minha casa, mas se eu lembrar de mim morta, todo mundo vai lembrar, poxa, minha mãe não deu trabalho nenhum, minha mãe chegou 100 anos, minha mãe chegou 90 anos, não deu trabalho a ninguém, nem para passar um dia comigo, como você vê, você é de testemunho. Vou fazer 90 anos. Não, você não vê ninguém vem aqui passar um dia, uma semana. Todo mundo por perto aqui. Uma que é do Jardim América, pode vir aqui. Não digo todo domingo, mas uma vez por mês, saber como é que está minha mãe. E bem, eu estou aqui também porque ele deve achar, está aí porque quer, tem casa aqui. E os daqui também, né? Então não custa nada. Eles viram, no dia que eu vim passar um dia aqui comigo, vem, passa um dia, se quiser dorme por aí afora, aqui por Belichão, por tudo que lá, todo mundo, né? Aí no dia seguinte vão embora. Isso aí é que eu gostaria de acontecer, mas isso não vai acontecer, né? Sim, tomara que aconteça, né? A gente já tenta. Ele vem passar uma noite comigo, um dia, mas eu, graças a Deus, agradeço muito a Deus de coração. Deus está até hoje, o que já aconteceu comigo até hoje, eu agradeço de coração, que se continuar a minha vida como tem acontecido até hoje, eu sempre estou feliz. Amém. Acho que é uma benção mesmo. A gente tem que ter pessoas, família por perto é maravilhoso, né? A gente tem que ter família por perto. Eles querem, eles vêm aí, a Mônica passa aí toda noite, o Mito passa aí toda noite, pegar a benção. E graças a Deus, eu quero não quero dar trabalho a ninguém. Não quero dar trabalho a ninguém, assim, saúde de doença, peço a Deus. Se eu tiver que ir, ou então se eu tiver que ficar doente, porque todo mundo fica doente, né? No interno, graças a Deus tenho a possibilidade de me internar, até se for pagando alguma coisa, né? No lugar melhor, graças a Deus eu posso. Mas eu me sinto muito feliz, graças a Deus, até hoje. Graças a Deus. Mas, vó, então, essa aqui é a final. Se essa gravação fosse a única lembrança que a sua família teria para sempre, o que a senhora gostaria de dizer? Essa gravação é a única lembrança, última lembrança da sua família vai ter da senhora. O que a senhora gostaria de dizer para eles? Bem, eu gostaria de dizer para as famílias. Para a família, para os seus filhos, para a gente, para todo mundo. Eu quero dizer para todos que é só confiar em Deus e acreditar que Ele disse que Ele cuida de mim, da gente. Deus cuida da gente, tem gente que não acredita, mas Deus cuida da gente, Ele está com a gente minuto por minuto. No respirar da gente, no enxergar, no olhar, no escutar, no pensamento, Ele está conosco, não é isso? É isso só que eu penso. E que eles pensem isso também, né? Porque tem uns que só lembram dele quando leva uma topada. Levou uma topada e quis arrancar o dedo. Ai, meu Deus! Mas eu tô assim, às vezes eu estou assim calada, mas estou com ele na minha mente. Meu Deus, obrigado, Pai. Lembro da minha família, lembro de tudo, ali calada, fazendo qualquer coisa. Estou sempre lembrando, agradecendo a Deus do que eu tenho sido até hoje. Meus amigos muito bons como vocês me consideram avó, poxa, é muito bom. Graças a Deus tive uma sorte muito grande e agradeço a Deus que eu continue assim. Pessoas como eu conheci a Lucibara, tenho que
A Lucimara parece que tinha 18, 19 anos. Nossa. Tá já com 50 anos, somos amigas, graças a Deus, nunca tivemos nada. Os filhos nasceram, me botou como vó. E os filhos consideram, me chamam de vó, eu acredito, né? Porque, não, porque tem gente que, não é minha avó nada, não é minha avó não. Aí quer dizer, eu tenho muita sorte, graças a Deus, que Deus me continue assim, com meus amigos, cuidando de mim, como a Lucimara, vocês, meus netos que me vêem por aí, oi vó, não sei o quê. A minha Mônica também, infelizmente, não teve filho para me dar um netinho, né? Teve, mas não viveu, não escapou, né? Então eu desejo saúde para todo mundo, para todos que, nem para quem eu não conheço, porque é muito bom desejar saúde para as pessoas. Que se sintam bem uns com os outros, né? Isso aí. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa para terminar ou... Não, para mim tá bom. Tá bom? Agradeço você desse do meu mais novo neto. Tá fazendo essa gravação comigo. Pode deixar para mostrar até para os seus filhos. Vai mostrar para todo mundo. Isso aqui vai a família inteira. É, isso aí. Vai ficar para sempre essa gravação. Mas é o intuito mesmo, a gravação, o intuito da gravação é esse, a gente poder ter Olha lembrança. Aqui, essa aqui era sua avó, uma baiana lá da... meu Deus. Passou pelo São Paulo, depois veio pro Rio de Janeiro. Eu morei 2 anos em São Paulo. E muita lembrança, né? Muitas coisas. Quando eu fui para São Paulo, aí o meu primo, paredão do rapaz que foi foi genro da minha mãe, né? Aí ele falou assim, lá no bairro das Perdizes tem um casal que está sempre me pedindo se eu não conheço uma pessoa para ir lá, aí ele me levou. Aí eu cheguei lá, ele tinha 70 anos e ela 60, o casal. Queria uma pessoa que ele trabalhava de escritório em casa, ia levar o escritório para a Rua Direita de São Paulo, né? E queria uma pessoa, uma pessoa para ir com eles, para ele, enquanto ele estivesse fazendo o trabalho dele, entregando isso, aquela pessoa ficar com ela. Aí ele falou assim, filha, lá tem uma senhora que está querendo uma pessoa, você quer ir? Eu digo, vou. Aí ele me levou, ele era lixeiro, ele era motorista do carro. Aí ele me levou lá. Aí quando eu cheguei lá, eles gostaram de mim logo. Eu já fiquei. E ficou? Lá do bairro das Perdizes. Isso. Quando eu ia na casa deles, o meu patrão me levava no ponto do ônibus, me botava dentro do ônibus. Quando eu voltasse, ele estava ali no ponto 1 esperando. Quando eu voltasse para eu disse, por isso que toda a vida, se eu falasse, eu vou para tal lugar assim, eu só ia nesse lugar, eu não saía desse lugar para lugar nenhum, porque eu podia dizer que eu estava ali, a pessoa ia me procurar ali, a minha mente era essa, e me encontrar sempre ali. A senhora já sabia já que Isso. se saísse, às vezes podia... Se eu falasse, eu vou vir tal hora, eu sabia que eles iam me esperar. Se eu não viesse, eles iam, tá vendo ligado, mas quando eu vinha, que eu chegava oferecido, eles já estavam lá me esperando. Maravilha. Então quer dizer que eu fui criada assim, sempre falando a verdade. Sempre honesta, falando a verdade. Nunca menti para meus pais. E graças a Deus, e continuo até hoje, não mentindo, porque mentira não serve, né? Até você contar uma história que você não viu, que você não vê, você já tem hora que foge do seu pensamento, que você está contando, que aquilo não é verdade. Foge da verdade. Você não sabe tudo, então como é que você vai falar um negócio que você não sabe? Quando vem perguntar se isso. E se você conta uma coisa para uma pessoa que te contaram, você já vai falando logo, ó, não sei se é verdade, mas me contaram, não é? Porque se vem te perguntar, mas eu falei, não sei, me contaram assim, não é? Toda a vida foi assim. E agora, essa semana eu estava pensando, meu Deus, tanta irmã que eu tenho, só de sobrinho, eu tenho 50.
50 que a senhora sabia até aquele 50 momento, né? sobrinhos. Pode ter até de mais. De quando eu vim para cá. Quando eu estive na Bahia, minha madrinha, a minha irmã, tinha 20 filhos e tinha outra irmã que estava grávida para fazer 20 filhos. Muita E aí. quando eu vim de lá para cá, eu era casada, eu já era casada. Não, eu não era casada ainda não. Eu me casei, foi em 60, a manca de 65, foi em 65 que eu estive na Bahia. Aí a senhora veio, né? A senhora Vim, foi, passou um casei e não tempinho. voltei mais. É. Ah, benção. A maravilha, né? A senhora tem uma história muito grande, né? Muito cheia de coisas, cheia cheia de coisas diferentes, Morei em de São pessoas. Paulo 2 anos e meio, nunca saí para lugar nenhum, só saía com eles, fui dando festa, quando ele saía, eu saía com ele, ele tinha um filho que ele comprava meia para mim, ele comprava sapato, era ele que comprava. A gente não tem maldade nenhuma, né? Eu só saía de meia para lá, só saía de meia. Ele falava para a mãe, compra meia, essa meia que tem essa listinha aqui. Ah, sei, aquelas meio listradinhas, né? E ele que botava meia nos meus pés para sair no sapatinho, para sair com os pais dele. Eu saía de manhã com os pais dele e voltava de tarde, que ele trabalhava no escritório, mas ele trabalhava em casa. Ia entregar o serviço na cidade, então ele queria uma pessoa para acompanhar eles, e nisso foi quando eu cheguei na casa lá dos meus parentes, lá, meu primo trabalhava de lixeiro, então as pessoas confiam muito nessas pessoas que trabalham assim. Aí pedia uma moça, eu vou levar. Levou, fiquei 2 anos e meio só na casa deles. Depois foi quando eu fui na Bahia de novo. Quando eu cheguei lá, faltava congresso de vir para aqui, para o Rio de Janeiro. Aí eu, como eu era crente, né? Foi pro congresso e aproveitou. Entrei no congresso e paguei, tinha dinheiro, né? Que eu tinha trabalhado. Aí paguei o avião, fui eu que paguei mesmo o avião de Salvador para aqui. Aí quando eu cheguei aqui, tinha uma senhora que era conhecida, pediu para eu ficar com a filha dela, fiquei e ela foi na minha passagem. Ela voltou então com a sua passagem, a senhora ficou com a filha dela? Voltou no meu nome. Porque o congresso vem quando a gente volta, já com tudo pago, né? E eu paguei o avião, né? Já com tudo pago. Aí ela estava aqui, eu fiquei na casa da Juraci e ela foi para casa, ela foi para Bahia. No meu nome, na minha passagem, que eu fui passagem de ida e volta, né? Aí da volta quem foi ela. Aí a senhora ficou direto lá na Beira Rio? Eu fiquei na Juraci, aqui no Leblon. Ah, no Leblon, Fiquei no Leblon, depois foi quando eu casei, aí eu fui para minha casa, eu deixei a Juraci. Perdi um tempão com ela, que ela fazia cabelo e ela me ensinava. Nem entrou por aqui e saiu aqui. Hoje eu devia ser uma cabeleireira daquelas. soubesse. Ela era a única cabeleireira, a Juraci. E as mulheres já gostavam de fazer esse cabelo. E eu já fazia cabelo, fazia permanente. Já sabia fazer as coisas, então. Na casa da Juraci, Que isso, boa cabeleira. Aí larguei tudo. Aí quando a senhora, depois de conhecer meu tio Nildo, né? A senhora veio pra... Foi pro... Esqueci o nome do lugar. Beira Rio. A senhora foi pra Beira Rio depois de conhecer meu tio Nildo. Não, eu já... Eu fui pra... Eu morava... Eu morei lá com meu marido de casada. Lá no fundo da igreja. Aí foi quando ele foi embora, aí a Lena tinha, o Nildo, era marido de uma mulher que também tratava, a Angélica tratava ela muito, botava chifre dele e deixava ele andar, disse que ele andava com esse pregar aqui, botava aqui, ficava aberto, que a roupa dele parece que tirava dentro de uma garrafa, e ele era gerente, todo mundo tinha pena dele, sabe? Aí foi quando eu fui morar lá com o Manelito, que de onde é que o Manel... Eu fui na Bahia, voltei para lá de novo.
Tinha casa para alugar no fundo da igreja. Aí eu aluguei para a Mônica não ser criada na casa dos outros, assim, final de semana e tudo. Eu falei, eu vou aluguei um quarto, 2 quartos, pegado, no sul da igreja. Aí no fundo da igreja, ela um dia falou assim para mim, poxa, dona Anitta, a senhora aí sem marido, e meu irmão também sem marido, meu irmão é tão bom, contou as bondades do irmão, como ele era bom. Aí um dia eu falei, tá, eu vou lá, então eu vou lá na casa da tua mãe. Aí ela me levou na casa da mãe dele para conhecer. Aí chegou lá, ele já era gerente. Aí chegou lá, ele chegou, já na hora da gente vir embora, ele chegou lá, eu vim embora. Aí ele falou, você trouxe a mulher para me ver, com a Lena, né? Trouxe a mulher para me ver, e depois nem eu vi ela, nem a mulher me viu, porque eu entrei e saí, ele era todo esquisitão. Conheceu ele? Conheci. Bem no Então. finalzinho assim, mas eu conheci. Aí, Eu conheci um pouquinho. aí a Lena falou, não faz, meu irmão é muito bom, não sei o quê. Depois aconteceu que a gente deu certo, e a gente foi morar junto. Depois de um tempo deu tudo certo. Depois o Celso tinha 8 anos, a Fátima acho que tinha 7, que é a diferença de uma coisa para o outro. A Mônica tinha 6 anos. Aí nós fomos morar juntos. Aí eu morei com a mãe deles 1 ano, quase 1 ano, nós moramos junto com a dona Uride. Aí foi quando eu tinha uma aliança de brilhante e platina que meu marido me deu. Aí eu vendi a minha aliança, aí aluguei um quarto dos fundos dessa igreja do padre do Gil da Lena, mudei para lá. Aí foi quando a Lena falou, eu tenho um irmão que ele não se dá bem com a mulher dele, faz isso. Começou a contar, né, as histórias dela com ele. Quando foi um dia, eu fui lá na casa dele, com a Lena falou, vamos lá em casa. Eu era costureira. Aí a irmã, ela muito safada, a Lena, só vivia fazendo vestir roupa nova. E eu costurava de graça para Aí quando foi um dia, nós fomos numa loja fazer. Quando viu, ela falou, dona Anitta, ali a mulher do Nildo, ali a mulher do Nildo, com um homem, com os braços cheios de coisa de cabelo. Aí ela jogou aquilo tudo lá de novo e meteu o pé. E ela foi atrás da mulher, mas não encontrou mais a mulher. Meu A Deus do céu. Angélica. Fugiu lá nos bicos da Viraria. E aí continuei morando lá e ela levava, depois quando foi um dia, ele foi lá na casa da Lena, depois resolvemos morar junto. Assim que é as doideiras assim, Tinha um do ano e nada, pouco, mas. ele tinha 1 ano e tinha 7 meses. Eu tinha 2 anos, 6 anos que eu estava separada do meu marido, e ele tinha 1 ano que estava separado da Angélica. Então você se separou, ainda ficou um tempinho ainda se conhecendo, direitinho. Não, a gente se conheceu porque ele foi na igreja e a Lena me conhecia, sabia, aí falou que eu era separada também, aí ele foi morar comigo. Ah, foi E rápido, vivemos né? 45 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Em vários Aí eu tinha uma lugares. aliança de brilhante e platina, que meu marido me deu. Aí eu vendi, paguei a minha mudança, eu vendi a minha aliança de platina e para uma mulher. Eu vendi por 80 conto. É? Aliança de platina? Por R$80? Que isso, vô? Dá pra vender por mais. Olha que tempo tá. Pelo tempo, né? Pelo tempo, R$80 é R$80. Ainda paguei a mudança paguei a mudança da casa da mãe dele para cá, lá para o sul da igreja, Nossa. porque eu vendi a minha aliança. Porque R$80 mudou muita coisa, né? Porque R$80 valia dinheiro, agora não vale mais. R$80 era muito dinheiro. Aluguei a casa, paguei a mudança e ainda fiquei com dinheiro. Nossa! É, Pra tu ver eu como é vendi que... a minha aliança de brilhante, era brilhante e platina. A dona Leta, que tinha ourivo, levou lá, ele falou, olha, você fala, ela falou que tinha achado, né? Ele falou para ela, olha, você tem que garantir isso, porque isso aqui é platina brilhante de grau e platina de grau também, tudo verdadeiro. Isso aqui é tudo legítimo. Nossa! A aliança de brilhante que eu tinha
Mas é a diferença, né? Era Hoje que em o meu dia... marido me deu, né? Que Aham. meu marido casara, me deu. Aí quando nós casamos, aí eu vendi e deu para alugar. A casa deu para alugar, quando eu entrei, eu paguei o aluguel e paguei a mudança. Para não morar, que eu morava com os pais dele. Ah, Aí para não morar junto, eu morar em casa de pai peguei é e me complicado. mudei. Mas graças a Deus sempre me dei muito bem com eles. Aí eu me mudei. Não, mas é... Já 80 virou reais... 45 anos. Tempo demais. Quando o Nildo morreu, tinha 45 anos que a gente morava lá. A senhora gostaria de voltar no tempo, assim? Voltar para algum lugar, para algum momento, alguma data, assim? Bem, Se a senhora pudesse, se né? fosse, mas não é aquele tempo, né? Agora já é, daquele tempo a gente andava sozinha a noite toda, não tinha nada, não acontecia nada com a gente, agora a gente não pode andar nem de dia, né? É, perigoso. Então, é perigoso. Mas graças a Deus, onde eu fico, me dou bem, graças a Deus. Então, uma benção. Agradeço a Deus de ter me dado a vida até hoje. Vou fazer 90 anos. Nunca tive doente assim para ficar internada. Nunca fui assim, porque tem mulher que marido bate, marido belisca. Graças a Deus, nunca tive o meu primeiro marido, eu me casei, que foi em Manelita, esse daí foi que meteu o pé para Portugal e aí foi quando eu fui embora. A senhora foi para um lado, ele foi para o outro? Não, ele que foi para Portugal e não voltou mais. Ah, tá. Aí eu fui na Bahia, fiquei 3 meses lá, depois quando eu voltei, foi que eu já voltei para o fundo dessa igreja, aí foi quando eu conheci morei quando nós fomos já, ele não podia pagar aluguel de casa, o Nildo, mas era gerente, mas não podia pagar um aluguel de casa, né? Porque ganhava pouco. Aí foi depois de 9 meses que a gente estava morando junto da casa do Mirifa que eu consegui vender minha aliança de platina e aluguei a coisa mais morando lá. Aí, graças a Deus, levantamos a nossa vida. Ele era gerente do mercado? Hã? Gerente do mercado? Eu já conheci ele gerente de mercado e ele morreu gerente de mercado. Nossa. Mas foi uma benção, né? A história da senhora foi muito, muito bonita. A história muito bonita, muito cheia de coisas, de detalhes, de terminar. Deixa eu terminar do lado da senhora. Sua mãe cuidando de mim e eu cuidando dela. Então, terminando aqui a gravação da primeira gravação, né? De todas. Que ainda falta todo mundo, né? Eu vou fazer isso aí com todo mundo. Será que a minha prestou? Prestou, foi muito boa. Ainda tá gravando? Tá gravando ainda. São 1h25 de conversa. Nossa. 1h25, senhora. Viu? Bastante coisa. É muito bom a gente conversar. É. Negócio assim, de família. Meu pai, minha mãe. Poxa, meu pai era tão bom. Minha mãe também. Só que minha mãe gostava muito de fazer. Eu nunca lembrei que meu pai era assim. Se ele batesse da gente, era com um cinto, tirava sangue da gente. E a gente falava que ia botar ele na cadeia. Aí a gente... Mas era muito bom meu pai e minha mãe, foi muito bom. Minhas irmãs também, graças a Deus. Eu fui criada na roça, mas fui criada ia mais para a cidade, depois foi quando eles morreram, eu já morava aqui no Rio de Janeiro. Quando eles morreram. Eu fui lá, eles ainda eram vivos quando eu estive lá. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim.
e olhar os seus olhos serenos e meigos, e como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é.